Manhã movimentada na Toca da Raposa. Fala, nação, aqui é o Edu, muito feliz de estar aqui. Olá, torcedores do Cruzeiro. Gente nova chegando. Lembra desse gol, torcedor? O autor da pintura agora veste azul. E gente que parecia que não vinha mais, veio. Não é a proposta, mas sim um propósito. Também é dia de conhecer o perfil do novo treinador do Cruzeiro, Paulo Pessolano. Paulo Pessolano conhecia a torcida do Cruzeiro, mas a torcida do Cruzeiro não o conhecia tanto assim. Você conhece esse cara aqui, ó? O uruguaio Paulo Pessolano, treinador do Cruzeiro, já tá em BH para treinar o time. Mas fica tranquilo, ó. Se você não o conhece, a gente te apresenta agora. Olá, Nação Azul. Estou absolutamente empolgado de participar neste projeto do Cruzeiro. Vamos necessitar muito de vocês para conseguir objetivos. Eu sei que vocês são uma torcida muito forte nos estádios. Paulo Pessolano conhecia a torcida do Cruzeiro, mas a torcida do Cruzeiro não o conhecia tanto assim. O uruguaio comandou o Pachuca do México nas últimas 3 temporadas. Quem viu de perto garante que não foi fácil esse período. Ele demorou a se adaptar ao México, porque o modelo de jogo que ele instaurou no Pachuca não correspondia com o perfil dos jogadores. Ano passado levou o time às semifinais do Campeonato Mexicano e foi eliminado pelo Cruz Azul. O jornalista Álvaro Cruz garante que foi o melhor momento do treinador no México. As transições depois de roubar a bola, bloco baixo, recuperar e transição rápida, foi como melhor funcionou o Paulo Pessolano no futebol mexicano. Os novos jogadores ele já começa a conhecer hoje em Belo Horizonte. Sobre a pouca idade, ser um técnico de 38 anos tem suas vantagens também. Eu sou um treinador jovem, então sei muito o que pensa o jogador, sei muito o que vive o jogador, porque hasta hace pouco estuve no vestíario, então posso falar tranquilamente com eles e como se fosse um companheiro a mais, não tanto como treinador. Ex-meio-campista. Em 2006, jogou no Atlético Paranaense. A carreira de atleta profissional acabou em 2016, quando ele tinha 33 anos e estava no Montevideo Torque. No fim daquele ano, ele assumiu o cargo de treinador da equipe e já na temporada seguinte foi campeão da 2ª divisão uruguaia. Uma história que aconteceu lá no Torque e caberia bem demais aqui na Toca. Que o diga a imprensa uruguaia que acompanhou esse enredo. Aqui no Uruguai nos chamou a atenção e foi como uma surpresa. Principalmente porque é Ronaldo que está a cargo do Cruzeiro agora. E o nome desse profissional recentemente foi muito falado no país vizinho, depois que Oscar Tabares deixou o comando da seleção celeste. É um técnico de muito potencial no futebol uruguaio. Se chegou a cogitar numa primeira lista de técnicos para a seleção uruguaia, mas depois não passou no filtro junto com outros técnicos. Junto com Alonso, que foi escolhido, Aguirre e Medina. Se não na seleção, mas num clube celeste, o desafio é gigante do mesmo jeito. E aí, torcedor cruzeirense, tá animado com o novo treinador? O Guilherme Frossá tá lá na Toca da Raposa, hoje foi dia de apresentação. Muito boa tarde, Frossá. O Pessolano já apareceu por aí? Fala, Rodrigão, boa tarde pra você, pra todo mundo ligado no GE. Já apareceu sim, o Pessolano viveu hoje aquele dia primeiro dia de trabalho, né? Conhecendo a empresa, conhecendo os novos colegas de trabalho, conhecendo o grupo de jogadores. Ele já foi a campo com a sua comissão técnica também pra já testar ali as instalações do Cruzeiro. A gente sabe, né? O Cruzeiro tem uma grande estrutura aqui na Toca da Raposa. E pra gente falar um pouco sobre o grupo de trabalho que o Pessolano vai ter à disposição, agora há pouco o Cruzeiro divulgou nas redes sociais a lista dos 23 jogadores que se apresentaram hoje aqui na Toca. E uma surpresa na lista, o Fábio não está nela. O Fábio, jogador com mais jogos na história do Cruzeiro, não está nessa lista porque ele tem uma reunião marcada para hoje à noite com a diretoria do Cruzeiro para definir a sua situação contratual. Em tese, ele tem contrato para a temporada, mas como o Ronaldo chegou precisando repactuar alguns contratos por causa de valores, o Fábio vai renegociar. Isso também acontece com o Jailson e o Fernando Neto. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre os outros jogadores. De volta direto para a Toca da Raposa, porque na apresentação do time pela manhã teve surpresas. Guilherme Frossá traz as informações pra gente.
Pois é, Rodrigão, teve sim. Aqueles jogadores que foram contratados antes da chegada do Ronaldo, né, tinha uma indefinição. Quem vai ficar, quem não vai. O Pará, por exemplo, falou abertamente, através dos seus representantes, que não ficaria. Mas a maioria veio e se apresentou hoje aqui, né? O Maicon, zagueiro, os meias Machado, Pedro Castro, João Paulo, o atacante Edu, o zagueiro Matheus Silva, todos eles se representaram normalmente aqui na Toca. O Sidney também, que também havia uma indefinição, também está na lista do Cruzeiro e inicia sim a temporada como jogador do clube. Quem também foi oficializado hoje e já apareceu aqui também na Toca foi o atacante Vagninho, que veio do Coritiba, ele que não acertou a permanência por lá e está aqui na Toca, atacante de 31 anos. Outro atacante que esteve perto, Rodrigão, de vir aqui para a Toca da Raposa foi o Ricardo Goulart. Esse o torcedor do Cruzeiro conhece muito bem. O Alexandre Matos, quando estava trabalhando aqui para o Cruzeiro, chegou a negociar um retorno do Goulart, mas ele não se concretizou. O Matos disse, inclusive, que o Ronaldo fez certo em cortar gastos nesse momento. Vamos ouvir o que disse o Matos sobre esse retorno, quase retorno do Goulart. Eu estava conversando muito com o Ricardo, né, para levar para o Cruzeiro, né? Ia ser o osso duro de roer dele e passar por cima de mim e me falar não, né? E esse ia ser, né? Apesar de, né, eu já estava ali arrumando até investidor para pagar e tudo. Acho que foi um dos fatores ali dele ter falado não pro Fluminense, porque no Brasil ia ser difícil. Eu falei com ele, fora ok, no Brasil você vai ter que vir pro Cruzeiro. Vamos Cruzeiro! Vamos ganhar! 1h07 aqui na Super, vamos trazer as informações do Cruzeiro com dia movimentado, reapresentação na Toca da Raposa 2, definição do treinador depois de muito tempo. Tem muito assunto pra gente falar sobre o Cruzeiro aqui hoje, Léo Campos. Muito. Aliás, muitas novidades, né? Ontem aqui com a Admar a gente falava sobre a falta de informação, né? Que ainda pairava no Cruzeiro. A gente não sabia muito deste futuro para 2022. Hoje, algumas situações esclarecidas, especialmente quanto ao futebol. Entre ontem à noite e hoje, né? Porque ontem tivemos a confirmação de Paulo Pesolano, técnico uruguaio, vai defender agora as cores do Cruzeiro. Ele que na temporada passada estava no Pachuca do México, chegou a atuar com Paulo André no Atlético Paranaense, tem uma proximidade com agora o dirigente do Cruzeiro. Quando o Paulo André também era dirigente no Atlético Paranaense, tentou levar o Pesolano, não conseguiu, mas agora no Cruzeiro deu certo e ele pega esta proposta, né, de formar este elenco do Cruzeiro. Afinal de contas, muitas novidades no plantel. Além do Pesolano, Pedro Martins também foi confirmado como diretor de futebol, ele que trabalhava na Federação Paulista de Futebol e agora vai ser então o diretor desta parte do elenco do Cruzeiro. A gente teve confirmadas hoje também situações que ninguém esperava. Por exemplo, o Vagninho, ele que é atacante, estava no Coritiba que conquistou o acesso na temporada passada e acabou ficando na 3ª colocação da Série B. E o Vagninho foi um dos destaques e foi confirmado agora como reforço do Cruzeiro, inclusive já está na Toca 2. Outro nome que também foi confirmado agora pela Raposa, o Matheus Silva, zagueiro, estava no Ituano. A contratação que aconteceu em dezembro, mas a confirmação oficial veio agora no final da manhã. Muitas novidades na Toca, como o zagueiro Maicon, o volante Pedro Castro, o volante Felipe Machado, o atacante Edu. A gente já sabe que entre os reforços, o Pará foi aquele atleta que preferiu rescindir o contrato, nem chegou a atuar, né? Não foi apresentado no Cruzeiro, mas vai tentar negociar uma multa por esta rescisão. E me chamou a atenção o Sidney. O Sidney, a gente falou que ele estava indo para o mesmo caminho, mas o Cruzeiro divulgou agora a lista de jogadores que se apresentaram, até então o elenco para 2022. E o Sidney está nela. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre esta lista, sobre a situação indefinida do goleiro Fábio, hein? O ídolo do Cruzeiro, que também não está bem certo aí para 2022, não. Mas antes, ô Duda, vamos registrar algumas sonoras. O Cruzeiro registrou na chegada da comissão técnica, dos jogadores, trechos curtos, né? Mas já uma fala para ilustrar destas personalidades agora do Cruzeiro para 2022, Duda. Pois é, vamos começar com, claro, o treinador Pesolano ontem falou sobre a expectativa também, né, da chegada ao Cruzeiro, diz que já conhece, inclusive, a força da torcida celeste no estádio e que conta com o apoio da China Azul. Olá, Nação Azul. Estou absolutamente empolgado de participar neste projeto do Cruzeiro. Vamos necessitar muito de vocês para conseguir objetivos. Eu sei que vocês são uma torcida muito forte nos estádios e agora mais que nunca temos que estar juntos e ir por objetivos. Assim que muita força e todos juntos. Vamos, abraço.
Tá aí o Pesolano, né, Léo, falando sobre essa expectativa de chegada. Ele que ontem também, logo na sua chegada, já mostrou que conhece também o Cruzeiro e a força que tem o clube. Pediu, né, esse apoio do torcedor nas arquibancadas, falou que seria muito importante para esta temporada e evidentemente, né, a gente espera que o torcedor possa estar mesmo nas arquibancadas. A gente vê ainda a Covid-19 que tá longe, parece, né, de ser totalmente controlada, mas tendo o apoio da torcida com certeza é algo que o Cruzeiro ainda não contou, né? Foi mesmo só nesta reta final aí da Série B da temporada passada. Agora confirmado no início da manhã, o atacante Vagninho, ex-coxa, mandou recado para a torcida do Cruzeiro. Olá, torcedores do Cruzeiro, aqui quem fala é o Vagninho. Estou aqui para agradecer aí a oportunidade de estar aqui defendendo esse grande clube e se Deus quiser esse ano vamos dar muita alegria a vocês. Valeu? Um grande abraço. Vagninho falando a TV Cruzeiro também sobre essa situação. E outro jogador, Léo, que também está neste pacote de reforços que chegou hoje à toca nesta reapresentação, foi o zagueiro Maicon, que também mandou uma mensagem para o torcedor do Cruzeiro. Fala, nação, aqui tá falando o Maicon, como prometido estou aqui, não é a proposta, mas sim um propósito. Conto com a presença de todos vocês esse ano de 2022, vocês vão ser muito importantes para nós em busca do acesso e de grandes objetivos esse ano. Tamo junto, um grande abraço. Com frase de efeito, né? O Maicon chegou, não é a proposta e sim o propósito. A gente sabe que na prática, muitas vezes, né? Questões trabalhistas, profissionais, contratos e tal, muitas vezes a proposta conta sim, mas falou que a torcida queria ouvir, né, Duda? Justamente, Léo, o zagueiro Maicon, junto a outros jogadores, aceitaram também esse salário, essa readequação que a nova gestão do Cruzeiro está fazendo. Acho que é isso que pelo menos ele deixa claro nessa frase, que chega ao Cruzeiro totalmente focado, não interessado somente na parte financeira, já dá um alívio pro torcedor do Cruzeiro. E outro jogador que também volta, esse o torcedor já conhece, viu, Léo? É um reforço velho conhecido. Bem velho conhecido do torcedor do Cruzeiro, o volante Felipe Machado. Ele também falou sobre esse retorno ao time celeste. Muito feliz, né, de estar de volta. Eu queria ter ficado, né, infelizmente não deu, mas estou de novo aí, procurar trabalhar, me dedicar, me esforçar para ajudar o grupo, né, e que a gente consiga alcançar os objetivos na temporada. Tá aí o Felipe Machado retornando ao Cruzeiro. Não chegou na sua passagem, né, a minha avaliação, ser um péssimo volante, jogador e tal, não saiu porque jogava mal o Felipe Machado, né? Chegou, tem algumas limitações, mas de certa forma contribuiu em alguma parte ao Cruzeiro, né, Duda? Sim, contribuiu, mas era aquele momento também de instabilidade, Léo, um time também que não tinha aquela característica antiga do Cruzeiro, aí você cobrar individualmente também era difícil, não foi um grande destaque, mas também não chegou a ser o volante que prejudicava a equipe. Acho que muito por isso também retorna ao Cruzeiro nesse momento dessa nova gestão em que tem uma expectativa e confiança em cima desses jogadores. Agora, bom ver que todos chegam, Léo, com esse discurso. Estou muito feliz em vestir a camisa do Cruzeiro e já com expectativa de ajudar o clube nesse 2022, que a gente sabe que vai ser muito importante. Vai ser importante e eu acredito que é um trabalho muito difícil de se fazer, né, Duda? Porque são muitas novidades. A comissão técnica, a diretoria, os gestores, e os jogadores, né? O Cruzeiro vai ter um novo time em 2022 para remontar este elenco, para encaixar as peças. Imagino que vai levar um tempo, né? A gente já viu no futebol conseguir, até mesmo aquele Cruzeiro do Marcelo Oliveira, né? De 2013, depois 14, teve que remontar um time, mas foi um investimento bem mais pontual, era um elenco de Série A qualidade do time era outra. E agora, com algumas peças, alguns jogadores que foram destaque no Campeonato Brasileiro passado, isso, Duda, me chama a atenção, que, por exemplo, isso não é novidade na gestão do Cruzeiro, porque o Marcinho não era um destaque do Sampaio Correia e tal, aí veio pro Cruzeiro, mas não jogou tão bem assim. Tudo bem, o Edu foi artilheiro, o Vagninho foi um destaque do Coritiba, então não sei se só por ser um destaque nos times da Série B seria algo que de cara vai dar certo assim. Vai depender muito mais de um trabalho e do entendimento com a comissão técnica, né? Vamos saber como gosta também de jogar o Pesolano. Exatamente. Acho que esse é o ponto. Pelo menos pra mim, Léo, ver já o Pesolano, um novo rosto à frente do Cruzeiro, uma nova metodologia de trabalho, me dá um certo alívio e tranquilidade. A gente falava desse clima de incerteza do Cruzeiro para 2022, me dá um certo alívio de ver o Pesolano já à frente do Cruzeiro e falando também do seu modelo de trabalho, como gosta de trabalhar, enfim. E acho que isso ele vai conseguir, ou pelo menos vai ter
tempo e respaldo para implementar aqui no Cruzeiro agora. Basta saber como essas peças vão ser encaixadas ao longo da temporada. A gente sabe que tem aí pelo menos o Campeonato Mineiro como um teste para a gente ver qual vai ser a cara desse Cruzeiro. Aí depois sim a gente vê durante, né, o Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos para mim já me dá um certo alívio ver essa remontagem de elenco do Cruzeiro. Vamos então com os destaques finais por aqui no Super FC, começando pelo Cruzeiro. Hoje um dia de muita novidade. A gente já trouxe aqui a lista dos jogadores que se apresentaram, o Cruzeiro divulgou e falou sobre a situação do Fábio. O Fábio tem uma reunião com a diretoria marcada para hoje à noite para definir a sua situação contratual. E a mesma pendência ainda existe com o Jailson e o Fernando Neto, que foram previamente anunciados já como reforços, mas que podem nem estrear aí pelo Cruzeiro. E o Pará, o Cruzeiro confirma mesmo, ele não estará com o elenco e posteriormente vai negociar, quem sabe, uma multa por esta rescisão aí de um pré-contrato. Ô Duda, Fábio seria importante para o Cruzeiro em 2022? Seria e é importante, acho que em qualquer situação, em qualquer momento que nós dissermos, o Fábio faz parte da história do Cruzeiro. Ele diz que ficaria, inclusive, em outras temporadas para ajudar nesse momento de reconstrução. Então eu acho que seria e será importante. Agora, cabe saber se para a diretoria, para a atual gestão, ele também será importante. Passa por essa readequação salarial, obviamente, né? A gente sabe que o Fábio vem desses processos antigos do Cruzeiro, então precisa passar também por pelo crivo dessa nova gestão para saber se fica ou não. Pelo menos, ao que parece uma primeira impressão, o Fábio recebeu o Fábio Pessolano nas suas redes sociais, disse seja muito bem-vindo, professor, já está ali dentro do grupo, né? Já também recebendo o novo treinador, me parece querer ficar. Basta saber se isso vai ser, né, um acordo também ali entre as duas partes. Chama atenção realmente, Léo, o Sidney nessa lista, né? Se fica ou não, a gente ainda não sabe. Trazíamos a informação de que ele não ficaria, assim como o Pará. É que ele realmente aceitou a renegociação com o Cruzeiro. E acho que é uma boa notícia, né? Pelo menos ele se apresentando, ficando para a temporada 2022, pelo menos é um atleta experiente em meio a um elenco que também deve utilizar muita base, né? Exatamente. E até você citando essa experiência, né? A importância do Fábio, por exemplo, aí eu fico a pergunta de outro nome que a gente ainda tá aqui levantando, que é o do Jailson, né? Se o Fábio fica no Cruzeiro, o Jailson fica, não fica, passa por essa readequação, o que a diretoria também vai entender da importância do Jailson para esse elenco, porque na outra diretoria tinha sim um porquê do Jailson vir. Será que para essa nova gestão também tem, né, para ele permanecer no clube? É um outro nome que também tem uma interrogação muito grande.